Meu nome é Júlio Deodato, eu tenho 28 anos, sou transformado e liberto de toda homossexualidade e queria contar um pouco do meu testemunho para vocês. Eu, ainda muito criança, eu cresci num lar muito perturbado, um lar muito conturbador. Meu pai, ele era alcoólatra e tinha diversas brigas. Ele agredia às vezes muito a minha mãe por conta do alcoolismo. E eu cresci e vivi numa família assim muito complicada no envolvimento dela, a minha mãe e meu pai, por conta do alcoolismo. Eu via muitas vezes a minha mãe ser agredida e de nada eu podia fazer isso. Então isso perturbou demais a minha infância, né? Isso me fragilizava demais, né? Isso foi pra mim, na minha infância, foi muito conturbador. Crescer e vendo a minha mãe ser agredida e de nada podia fazer, né? Isso colaborou demais para que no futuro eu fosse uma pessoa muito fragilizada, para que eu fosse uma pessoa frágil demais, né? E fragilizou, com certeza, né? No futuro, até os 18 anos, eu fui crescendo, vendo assim a minha mãe sendo agredida, passei a ver muitas coisas. Aí então, com 18 anos, eu fui morar com a minha avó em São Paulo. Meu pai e minha mãe se romperam. Eu fui morar com a minha avó e meu pai veio a falecer por causa do alcoolismo. Aos 42 anos, o meu pai morreu. Aquilo também me fragilizou demais, pois era o meu pai independente do alcoolismo. Eu sempre o amei. Eu, eu só não era contente nem feliz no meio de ver aquela situação de agressão e de alcoolismo, né? Mas aí eu perdi o meu pai aos 42 anos, com cirrose por causa de conta da bebida. E aí os anos foram se passando, eu caí na homossexualidade, conheci novas pessoas ali em São Paulo, comecei a beber, comecei a ir para baladas, comecei a conhecer outras coisas, experimentar outras coisas que não agradavam a Deus, comecei a me entregar às muitas coisas ruins, nenhum tipo de preconceito, nem discriminação, mas sabemos que o inimigo às vezes trabalha por diversas vezes e que oprime as nossas vidas. Isso tem a ver muitas vezes com o nosso passado, né? Espiritualmente falando. Então eu cresci e vivi num lar muito conturbado, fui passando por muitas coisas. Meu pai então faleceu. Depois de algum tempo, eu perdi a minha irmã, 3 anos depois da morte do meu pai, com um acidente. E eu me procurava refúgio sempre em baladas, acabei conhecendo homossexuais, comecei a se envolver no mundo homossexual. Me envolvi, passei durante anos e anos na homossexualidade, entrava de um relacionamento, saía de outro, porque nunca encontrava amor, nunca encontrava esperança, não encontrava paz e nem encontrava um namoro sadio, com amor, com que eu pudesse ser amado de verdade. Isso eu achava que era coisa da minha cabeça e eu trocava de relacionamento, ia procurar refúgio em outros relacionamentos. Então eu passei a crescer, vivi no mundo da homossexualidade, depois de tantos traumas, depois de tantas perdas, eu me entregava cada vez mais ao homossexualismo, acabei entrando na bebida, indo muito para balada, cheguei a experimentar drogas, mas glória a Deus não vivi nesse abismo. E aí então eu tive a juventude assim muito complicada, porque aí então depois de vários relacionamentos frustrados, vários relacionamentos que não davam certo, por mais que as pessoas que eu envolviam eram pessoas boas, eu, depois de um certo tempo, acabei tendo depressão. Acabei vivendo num momento muito complicado de depressão, quadros de depressões. E aí, para mim chegar aos pés de Deus demorou muito, porque eu não entendia tudo aquilo que estava acontecendo. Eu sabia que algo acontecia, mas aí foi quando, no começo do ano de 2016, Deus começou a falar comigo e falava assim: vem que eu quero te transformar, vem para minha presença que eu vou mudar essa situação. Eu achava que aquilo era algo da minha cabeça. Mas aí realmente eu me entreguei ao Senhor Jesus Cristo em 2016. Eu passei a buscar a Deus, passei a orar todas as madrugadas, porque depois eu estava muito oprimido, né? Depois de tantas decepções, frustrações e perdas, eu passei a me entregar ao Senhor Jesus Cristo, fui para a igreja, fui para São Paulo, busquei muito de Deus, comecei a me entregar nas orações e o Senhor começou a falar comigo. Eu comecei cada vez mais a entregar ao Pai, e as únicas coisas que eu pedia nas orações para o Senhor, eu falava: Senhor, faça aquilo que precisa ser feito na minha vida. E Deus falava que ia me libertar. Eu não falava isso para ninguém, pois Deus não envergonha ninguém, também nunca usou ninguém para me envergonhar. Eu comecei a procurar de Deus e todas as vezes que eu falava com Ele na palavra, Ele falava do pecado. E aí que eu entrava no mérito, eu falava: Senhor Jesus, o Senhor precisa me transformar. Eu sabia que a homossexualidade ele é pecado. É pecado. Assim como a Bíblia cita vários outros pecados, a homossexualidade também é um pecado, né? E muitas vezes muitas pessoas não têm forças
para sair da homossexualidade. Eu até entendo isso, pois eu também não conseguia muitas vezes sair da homossexualidade. Muitas vezes eu não conseguia sair, mas cada vez mais eu me sentia mais preso, cada vez mais eu me sentia mais triste. E eu sabia que eu precisava de Deus. E Deus falava: deixa de lado o pecado, vem para minha presença que eu faço aquilo que precisa ser feito. E aí então eu me entreguei ao Senhor Jesus Cristo, eu comecei a buscar de Deus. E Deus foi me transformando, Deus foi me libertando. E aí eu passei a não sentir mais desejo, comecei a não sentir mais vontade de querer ficar com ninguém, a não ser Deus consertar a minha vida. Comecei a me entregar minha vida para Cristo. Deus foi transformando tudo. Aquela depressão que eu tinha, Deus começou a tirar. Eu não sentia paz, eu não sentia sossego. Eu não sentia mais aquela paz que alguma pessoa, uma pessoa normal, uma pessoa sadia podia ter. Pois eu estava assim muito oprimido, né? De tantos relacionamentos frustrados, porque Deus ele não permitia muitas vezes eu ficar com pessoas, porque hoje eu entendo que era espiritualmente que Deus ele me queria na presença dele. Então aí Deus começou a trabalhar na minha vida, eu comecei a sentir a presença de Deus. Deus falou para mim: eu vou te libertar de toda homossexualidade. E foi assim, esse ano, no começo do ano, Deus me chamou para a presença dele, eu fiz aquilo que eu precisava fazer, eu comecei a orar, comecei a ir para a igreja, buscar. E aí então eu pude contemplar que o milagre de Deus estava sendo feito na minha vida. E glória a Deus, até hoje, já vai fazer já 9 meses, eu estou na presença de Deus. E Deus me libertou de todo mal. Hoje eu tenho sonhos e planos de construir uma família, de ter filhos, de ter esposa. Eu não quero aqui discriminar ninguém, não quero ter preconceito, mas é possível sair da homossexualidade. Tudo quem faz é Jesus Cristo, porque antes eu também não pensava na transformação e também não pensava como era possível, se era possível, porque eu não acreditava. Mas aí quando eu fui buscar Jesus, Jesus foi começando a fazer tudo o que precisava ser feito. Eu agradeço a Deus pelo milagre e pela transformação que Ele fez na minha vida. Assim como Ele fez na minha vida, Ele alcançará muitas pessoas. E eu quero ser essa ponte de conexão e de bênção para muitas pessoas, porque eu creio no milagre de muitas pessoas que Deus irá fazer. Assim como Ele fez milagre na minha vida, talvez Ele possa fazer um milagre na sua vida que você talvez não acredite. Creia, Deus é o que transforma e o que liberta. Nunca o preconceito, pois Deus, Ele conhece cada um de nós. E nós sabemos, cada um que passou por um trajeto, sabe? Um homossexual, eu sei que tanto de marcas que um homossexual tem, tanto de preconceito e discriminação, que nunca seja tratado como discriminação nem preconceito, mas Deus com certeza quer que essa pessoa seja salva, liberta de todo mal no nome de Jesus Cristo, pois assim aconteceu comigo e eu creio que irá acontecer com muitas pessoas ao ver o meu testemunho. E Deus ele é fiel e maravilhoso. A gente quando busca Deus, a gente não precisa fazer nada, a não ser orar, ser fiel com Deus, acreditar naquilo que Ele faz, e Ele faz aquilo que precisa ser feito. Eu quero dizer para você, que se você procura uma libertação ou algo assim, que Deus possa tocar em você e que você venha ter uma atitude de fé com Deus. Você venha ter um propósito com Deus. Procure uma igreja evangélica e Deus com certeza, Deus vai te libertar, Deus vai começar a trabalhar no teu coração. Nem por força, nem por violência, como diz a palavra, mas pelo Espírito Santo de Deus, que nos transforma e que faz todas as coisas. Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. E hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz e uma pessoa em paz, para a honra e glória do nome de Jesus. Deus abençoe.